Olá pessoal, tudo bem? Aqui Pastor Carlos Martins. Nossa leitura de hoje, dia 20 de junho de 2022, está no livro de Salmos, Salmos de número 67 ao 69. Apenas como informação, não é correto chamar os salmos de capítulos. Quando fazemos menção aos salmos, devemos sempre nos referir a eles pelo número, o número do salmo, porque se você lembra que a gente falou sobre isso já algumas vezes, o livro de Salmos é uma coletânea de poemas, de canções, de músicas, de cânticos. Então, o correto é nos referirmos a eles pelo número. Então, para começar aqui no Salmo de número 67, o salmista ele chama, ele atrai para o povo, a promessa de Deus, a bênção de Deus, bênção sacerdotal, descrita lá em Números, capítulo 6, versículos 24 e 25. E ele começa dizendo: seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o rosto. E segue clamando, pedindo as bênçãos do Senhor sobre a vida do seu povo, declarando a grandeza de Deus, que todos os povos da terra louvem o Senhor, todas as nações. É um salmo de exaltação ao Senhor. Salmo 68, um salmo de Davi, é um salmo onde Deus dá vitória, onde Davi agradece a Deus pela vitória que o Senhor lhe concede sobre os seus inimigos. Mas a gente precisa pensar que a vida de Davi foi uma vida de batalha, uma vida de luta o tempo inteiro. Difícil da gente imaginar qualquer um de nós viver esse nível de estresse, principalmente nos dias de hoje. Tanta preocupação, e já era assim a vida de Davi. Muitas lutas, muitas batalhas, muitas guerras, inimigos, rejeição de amigos por conta, às vezes, decisões de Davi e tantas situações. Mas o tempo inteiro Davi vivia num sentimento de guerra, de preocupação. Agora me chama a atenção no Salmo 68, quando no versículo 5 ele usa a palavra pai. E aí fala de pai de órfãos, fala que Deus faz com que o solitário habite em família, tira os cativos para a prosperidade, fala que só os rebeldes habitam em terra estéril. Deus está falando aqui de família, Deus está dando o exemplo de pai. E lá no hebraico, principalmente no hebraico antigo, a palavra que se referia a pai era ab, uma das primeiras palavras que se espera que um bebê fale. A forma aramaica de ab é Abba, que se tornou mais comum no hebraico moderno, onde nós chamamos Deus de Abba Pai, que significa paizinho, mas também para que a gente tenha noção da importância da família, a importância dessa palavra, o significado, como uma pequena palavra pode ter tanto significado, tanto poder em um salmo tão grande. A gente está falando de um salmo de 35 versos ou versículos, sabe? E tem uma palavrinha aqui que faz diferença em tudo que se fala. E a gente pode pensar lá em algumas palavras, alguns homens, algumas pessoas, alguns da Bíblia que tem esse conteúdo na palavra. Abraão ou Abraão, que significa pai de muitos, ou Abimeleque, meu pai é rei, ou Joabe, o Senhor é um pai, ou Absalão para nós, pai de paz. Como é significativo esse termo, essa palavra, como além dessa palavra há um conteúdo maravilhoso de poder de Deus, sabe? Deus é Pai. Eu não sei como é que você está vivendo hoje, se você está vivendo um momento difícil na sua vida, talvez de difícil relacionamento, talvez você tenha uma história não muito boa com o seu pai, mas independentemente de qualquer situação ou da sua relação com o seu pai, Deus é o seu Pai, o Pai eterno, o Pai todo-poderoso, o Pai que cuida, o Pai que te levanta, que te restaura. Esse é o nosso Deus. E Davi segue dizendo: bendito seja o Senhor,
que de dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte, sabe? E ele termina esse salmo: ó Deus, tu és tremendo. Nos teus santuários, o Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Que coisa tremenda, que maravilha! Glórias ao Senhor, porque ele é o nosso Deus, o nosso Pai. O Salmo 69 também é um salmo de Davi, e Davi então estabelece aqui um lamento, é um salmo profético, onde, por exemplo, lá no versículo 21, no verso 21, Davi vai falar: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. Você deve lembrar que isso está declarado lá nos evangelhos. Mateus 27, 34 vai falar sobre isso, mas ele está estabelecendo aqui, se você lê um salmo, é um salmo de angústia, um salmo de sofrimento, um salmo de dor, que vai falar sobre o martírio do nosso Senhor Jesus, salmo profético, messiânico, mas que demonstra a riqueza do amor e do carinho de Deus, que nunca nos abandona, que nunca nos deixa. E o salmista, o Davi, vai dizer lá no versículo 13: quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer. Olha, você precisa confiar nesse Deus. Que essa leitura de hoje, que essas palavras possam inspirar você a acreditar, a confiar, a entender que você está seguro, segura nos braços do Pai. Deus te abençoe rica e abundantemente. Tenha um dia maravilhoso no nome do Senhor Jesus. Amém.